Lucas 13, no versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Nós vamos falar aqui a respeito da figueira. 13, 1 ao 9. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes que vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha só, preste atenção. E aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitavam em Jerusalém? Não, vos digo antes que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha só, lá no versículo 6 diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha o quê? O homem tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. Preste atenção. Um homem, Jesus estava contando a parábola aqui. Um homem tinha uma figueira plantada junto a uma vinha. A vinha, o que é a vinha, pessoal? É uma plantação, né, de uva, né? Então, no meio dessa plantação de uva, no meio da vinha, tinha uma figueira. Olha só, Jesus está contando uma parábola. E foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro, né, ou vinicultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-o, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, ou seja, coloque, né, o que? O fertilizante. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Amém? Então, como eu disse, aperta o seu cinto aí, que o Senhor vai hoje nos dar uma palavra de tratamento aqui, mas é uma palavra necessária para a nossa vida. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Pessoal, olha só, Jesus está falando aqui, preste atenção, Jesus está falando aqui nesse momento a respeito de alguns sofrimentos que algumas pessoas passam. Olha só, Jesus falou dos galileus, né? Pessoal, havia acontecido um grande prejuízo para os galileus naquela época lá, tá? Olha só, eles haviam sofrido por algumas coisas que aconteceu entre eles e Pilatos ali, até o seu sangue foi derramado. Eles haviam sofrido, e Jesus fez aqueles homens se lembrarem desse sofrimento dos galileus. Preste atenção, olha só. E aí Jesus disse assim: será que esses galileus que sofreram lá eram mais pecadores do que vocês? Porque vocês se julgam melhores do que eles. Então, se eles são mais pecadores do que vocês, então eles mereceram. Jesus estava ensinando para eles que na verdade não era isso, que eles não eram mais pecadores. Sabe por quê? Porque Jesus disse que todos eles eram iguais pecadores, e que se eles não se arrependessem, eles poderiam sofrer também. Olha só, aí Jesus fez lembrar outra coisa. Jesus fez lembrar de uma certa torre, a torre de Siloé. Era um prédio naquela época lá que havia desmoronado. E 18 pessoas haviam morrido ali naquele desabamento. Já existia desabamento lá naquela época lá. E aí Jesus disse assim: vocês se acham mais melhores do que aqueles que morreram lá? Porque muitos julgavam que aqueles 18 que haviam morrido lá eram pessoas pecadoras. Então eles diziam: eles sofreram, mas por causa do pecado deles. Eles sofreram porque eles eram alguém que não agradavam a Deus. E Jesus disse: de maneira nenhuma, se vocês não se arrependerem, vocês padecerão como eles padeceram. Pessoal, preste atenção. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba julgando muitas vezes as pessoas pelo que elas estão passando. Sim ou não? As pessoas religiosas têm o costume de dizer assim: aquele lá está padecendo, mas se ele está padecendo, é a poderosa mão de Deus que está comprimindo ele. É por causa do pecado que ele cometeu.
essa pessoa aí é uma pessoa pecadora. Preste atenção, nós não somos mais melhores do que aquelas pessoas, pessoal. Nós temos que entender que o pecado afasta o homem de quem? De Deus. E pecado, pessoal, preste atenção nisso. Pecado não é simplesmente um erro. Pecado não é simplesmente aquilo que maltrata a sua vida, aquilo que te faz sentir mal, aquilo que te faz sentir agonia. Pecado não é só isso. Pecado é uma recusa de ouvir a voz de Deus. Eu vou explicar para você. Pessoal, o pecado original, quando nós falamos do pecado original, é o pecado de Adão e Eva. Pessoal, o que aconteceu para que o pecado original fosse acontecer? O que aconteceu para o pecado original vir à tona? O que aconteceu naquela época lá? Né? A Eva estava andando pelo jardim e a serpente conversou com a Eva, você sabe muito bem. E a serpente, ela colocou uma interrogação na vida da Eva. Ela disse assim, olha só, vocês não sabem do que está acontecendo. Porque se vocês comerem desse fruto aqui, ó, vocês vão ser igual a Deus. A serpente colocou dúvida na cabeça da Eva, não foi assim? Não foi assim, pessoal? E aí o que aconteceu? O ser humano parou de ouvir Deus e ouviu o inimigo. Sim ou não? Então o pecado começou quando o homem parou de ouvir Deus e ouviu o inimigo. Então o pecado, pessoal, é quando a gente deixa de ouvir a Deus. O primeiro passo para você pecar é quando você deixa de ouvir a Deus. Você já começa a dar ouvidos para as coisas da carne. Nós falamos sobre as coisas da carne no culto passado. Então quando você começa a dar ouvidos, quando você começa a se inclinar para a carne, você para de ouvir a Deus. E isso é um pecado. O pecado é parar de ouvir a Deus. Toda vez que você parar de ouvir a Deus, você já se inclinou para a carne e você já está apto a fazer tudo o que a carne te manda fazer. Então o Evangelho vem para quê? Para nos trazer a voz de Deus, são as boas novas, amém? O Evangelho vem para conectar o homem com Deus novamente, para que o homem consiga ouvir a Deus. É claro que o pecado gera prejuízo, é isso que eu falei. O pecado gera prejuízo, o pecado gera morte, o pecado gera agonia, mas o pecado não é só isso, o pecado é a recusa do homem em ouvir a Deus. Há aqueles que dizem assim, olha só, eu levo uma vida de retidão, eu sou um bom cidadão, eu sou alguém que pratico a justiça. Eu não sou um cara pecador, porque eu pratico a justiça, porque eu faço bem, porque eu faço a caridade. Pessoal, mesmo que seja a pessoa mais boa do mundo, a pessoa mais caridosa do mundo, se é uma pessoa que recusa a voz de Deus, é um pecador em potencial, porque recusar a voz de Deus é pecar. Então o Evangelho nos faz algo diferente, o Evangelho nos abre a audição, o Evangelho nos abre os ouvidos para que a gente possa ouvir a Deus. Então olha só, se nós pudéssemos olhar por essa ótica, quantos são pecadores hoje no nosso meio? Quantos são aqueles que podem dizer assim, eu não tenho pecado? Quantos são aqueles que podem dizer assim, pastor, eu sou alguém puro, eu sou alguém que não peco? Quantos de nós deixamos de ouvir a voz de Deus muitas vezes? Em que Deus nos dá uma direção, em que Deus nos mostra algo para fazer, em que Deus nos dá muitas vezes uma palavra de não vá, e a gente vai e faz. Quantos de nós nos recusamos muitas vezes em ouvir a voz de Deus? Pois bem, todas as vezes que nós nos recusamos em ouvir a voz de Deus, nós somos pecadores em potenciais. Preste atenção. E nós sabemos, pessoal, que o salário do pecado é a morte. Então quer dizer que o pecado ele gera um prejuízo. Com certeza ele gera esse prejuízo. Ele leva a pessoa para a morte. Então se todos nós hoje nessa ótica somos pecadores, então todos nós merecíamos a morte. Mas nós só não recebemos esse salário, essa punição, porque Jesus morreu por nós naquela cruz e ressuscitou para nos dar vida com abundância. Amém? Mas o que eu quero explicar para vocês, o que Jesus estava explicando para aqueles homens, é que nós não somos melhores do que os outros, porque todos nós um dia fomos pecadores. Todos nós um dia da nossa vida, nós não ouvíamos a Deus. Você hoje está na igreja, está na convivência com Cristo. E hoje você, em nome de Jesus, você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue ser direcionado por Deus. Mas existiu um tempo em que você não era direcionado por Deus. Existiu um tempo em que você não ouvia Deus. E essas pessoas que não ouvem, será que nós somos melhores do que elas?
Jesus estava dizendo de maneira nenhuma, se vocês não se arrependerem, vocês terão as mesmas punições, irão para o mesmo lugar. Então muitas vezes há uma religiosidade dentro do coração das pessoas que elas se acham melhores do que as outras. Mas se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Pessoal, mas foi a misericórdia dele que nos trouxe até aqui. Amém? Então Jesus disse, vocês não são melhores do que os galileus, vocês não são melhores do que aqueles que morreram lá no Siloé, lá na torre de Siloé, vocês não são melhores que eles. Todos vocês precisam de arrependimento. Pessoal, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se você veio até a casa de Deus, você tem que vir com o coração cheio de arrependimento. Amém? Arrependimento. Porque se eu fizesse força durante a semana inteira, e se eu fizesse um maior esforço para fazer tudo que eu pudesse fazer por Deus, mesmo assim, eu não teria feito tudo o que verdadeiramente eu poderia, tudo que, como que eu posso dizer assim, como se eu pudesse agradar a Deus. Eu não fiz tudo, eu ainda poderia ter feito mais. Amém? Nós somos seres falhos. Se você se esforçou, se você fez o impossível, mesmo assim você poderia ter feito um pouco mais para Deus. E nós nunca fizemos o bastante para Deus, mas Ele nos ama mesmo assim. Porque Ele não nos ama pelo aquilo que nós podemos dar para Ele. Ele nos ama porque nós somos filhos dEle. Amém? Este é o poder da graça. Então nós não chegamos aqui hoje com o nosso nariz empinado, com o peito estufado e dizemos assim, Senhor, eu mereço. Não, porque se nós tivéssemos nos esforçado, mesmo assim nós não teríamos conseguido. Mas uma coisa nós sabemos, que pela graça de Deus nós somos amados por Ele. Só que o que o Senhor Jesus estava mostrando aqui, é que nós não somos melhores do que os outros. Preste atenção, nós temos a graça de Deus. Nós fomos salvos, fomos comprados. Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador. Mas nós não somos melhores do que aqueles que não conhecem o Evangelho. É por isso que Ele nos deixou aqui. É por isso que Jesus nos deixou aqui. Para que nós pudéssemos pregar a eles o mesmo amor que nós temos hoje no Pai. Amém? Nós temos a incumbência de levar esse Evangelho. Nós estamos aqui neste propósito. Pessoal, muitas vezes as desgraças se abatem sobre a vida das pessoas. Mas muitas vezes essa desgraça vem para abrir o olho do ser humano. O que Jesus queria explicar aqui, nesse trecho da palavra, é que muitas vezes Deus pega algumas pessoas para servirem de modelo para a sociedade. Preste atenção, eu vou explicar esse assunto agora para vocês a respeito do prejuízo do pecado. Olha só, todas as pessoas hoje que estão debaixo do pecado são pessoas que praticam pecado e pessoas que vão receber a sentença do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, eu já falei para vocês. Então é inevitável. Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não vir para Jesus, a sentença um dia vai chegar para ela. Um dia o prejuízo vai chegar até ela. Mas a misericórdia de Deus muitas vezes faz com que isso seja retardado. Pessoal, olha aqui para mim. Quem tem cartão de crédito aqui? Se alguém já trabalhou com cartão de crédito, né? Quando você compra no cartão de crédito ou no cheque especial, né? Você faz um cheque, você dá para a pessoa, mas depois vai ser cobrado, né? Lá no banco você precisa ter fundo, porque você vai ser cobrado. Tem aquele que, né? Eu já ouvi falar uma vez na história de um cara que pegou o cheque pela primeira vez e não sabia que precisava ter dinheiro lá no banco. Aí ele pegou o cheque e começou a entregar cheque para todo mundo, até que teve um dia que, né? Um dia que a conta bateu lá na porta dele. Aí ele ficou sabendo que ele tinha que ter dinheiro, não era só escrever no papel e dar para os outros. Aquele que compra no cheque, aquele que compra no cartão, ele passa o cartão e depois ele vai ser tirado da conta dele. O pecado é a mesma coisa. Quando você peca, e você peca, um dia você está passando o cartão. Toda vez que você peca, você passa o cartão. Toda vez que você peca, você assina um cheque. Um dia a cobrança vai chegar até você. E vai vir o prejuízo, aquele rombo. Só que a misericórdia de Deus faz com que esse tempo que chega o prejuízo seja retardado na vida das pessoas. Deus tem misericórdia. Por mais que essas pessoas elas não queiram Deus, por mais que elas estejam cegadas pelo mundo onde vivem, Deus tem misericórdia porque são filhos em potenciais que ainda não o conhecem. Deus te amou antes mesmo de que você conhecesse Ele. Jesus derramou o seu sangue antes mesmo dele ouvir assim: Jesus, eu te aceito.
Antes mesmo, quando você estava lá naquela vida, quando você estava lá fora, quando você não conhecia Ele, quando você negava o nome dEle, quando você dava risada de Jesus, Ele te amou primeiro. Preste atenção, olha aqui. E Jesus ainda ama aqueles que estão lá fora praticando as mesmas coisas. Jesus ainda ama eles. E Ele quer nos usar para levar esse amor para eles também. Então nós não somos melhores do que eles. Nós simplesmente hoje conhecemos algo que eles não conhecem. Então olha só, pessoal, as desgraças da vida muitas vezes vêm para abrir o olho das pessoas. Então preste atenção, Deus ele retém, Deus ele vai postergando, vamos dizer assim, o prejuízo do pecado sobre a vida das pessoas. Mas muitas vezes Deus se retira com a sua misericórdia e a tragédia acontece sobre a vida da pessoa. Muitas vezes isso acontece, mas é porque Deus quer que algo chegue até essa pessoa para que essa pessoa venha olhar para Ele. Pessoal, como que você chegou até Deus? Muitas pessoas só vêm até Deus pela dor. É ou não é verdade, pessoal? Você já ouviu aquela história de quem não vem pelo amor, vem pela dor? Já ouviu essa história? Pois bem, tem uns que nem pela dor vêm, mas Deus mesmo assim, na sua misericórdia, no seu amor, Ele deixa muitas vezes algo acontecer na nossa vida. Ele deixa muitas vezes a conta que nós gastamos lá com o pecado chegar até nós. Muitas vezes Deus deixa isso acontecer, mas é para que os nossos olhos sejam abertos. Então quando as tragédias acontecerem sobre a vida de alguma pessoa, quando alguma tragédia se abater sobre uma família, sobre uma nação, sobre uma cidade, não julgue essa cidade, não julgue essa pessoa, não diga esse é pecador, porque um dia você também foi pecador. Hoje só tem uma diferença, que hoje você conhece a Deus. Mas a misericórdia de Deus se estendeu sobre você para você chegar até aqui. Então é necessário, pessoal, nós entendemos que nós não somos melhores que ninguém. Mas Deus usa muitas vezes algumas pessoas de modelo. Ele muitas vezes tira a misericórdia dele, para que essa pessoa venha ter os olhos abertos. Porque muitos só vão vir para Deus quando o sapato apertar, quando o prejuízo chegar. Mas não é Deus castigando, não é Deus fincando a faca, não é Deus queimando, não é Deus atalhando, como dizem por aí. É só a consequência do pecado chegando e Deus saindo fora da situação. Porque Deus não invade a vida de ninguém. Como assim, pastor? Deus não invade a vida de ninguém, eu já falei para vocês. Deus, ele age quando nós deixamos. Ele entra quando nós abrimos. Mas muitas vezes pela misericórdia dele, ele está dizendo, não, eu estou sustentando, eu estou segurando, eu estou mantendo. Mas chega um tempo em que Deus se retira, para que o salário, para que a cobrança do pecado venha, e para que a gente venha dizer, Senhor, onde foi que eu me meti? O que foi que eu fiz? Quantas vezes você já falou isso? E aí o Senhor estende a mão e diz assim, filho, venha que eu vou te tirar dessa situação. Olha para mim que eu sou o teu Salvador. Olha para mim que eu sou o teu Senhor. Olha para mim que eu te tiro desse caminho. Olha para mim que eu te tiro dessa miséria. Olha para mim que eu te tiro desse prejuízo. Olha para mim que eu te curo. Olha para mim que eu te restauro. Olha para mim que eu te tiro desse vício. Olha para mim que eu vou transformar a sua família. Mas muitas vezes é só quando o prejuízo bate na nossa porta. O que eu quero explicar para vocês é que quando você vê alguém no prejuízo, não julgue essa pessoa pelo pecado dela, mas ame ela, porque um dia você também esteve no mesmo pecado que ela estava. Mas a misericórdia de Deus fez com que você não provasse do mesmo sabor da tragédia que ela está provando. A nossa incumbência é levar o amor de Deus a essas pessoas. E não nos sentir melhores do que elas. E não nos sentir mais grandes do que elas, mais merecedores do que elas. Porque como eu disse, quando nós chegamos até aqui, o nosso coração tem que ser cheio de arrependimento. Verdade. Porque nós não merecemos nada. Mas a misericórdia de Deus vem até a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então olha só, pessoal, eu estou fazendo essa introdução para vocês, para mostrar que Deus, muitas vezes, Ele age de formas tão extraordinárias, para que a gente possa ter os nossos olhos abertos. Eu quero hoje, pessoal, mostrar para vocês aqui dentro dessa palavra, para vocês alguns princípios espirituais, aonde Jesus está conversando com aqueles religiosos ali, e ele falou dos galileus, da tragédia dos galileus, falou da tragédia daquelas pessoas que estavam na torre de Siloé, mas depois Jesus começa a contar uma parábola, e Jesus começa a falar sobre essa parábola,
a respeito de um homem que tinha uma vinha, e que nessa vinha ele plantou uma figueira. Preste atenção. Alguns princípios espirituais aqui. Preste atenção, pessoal. Essa figueira, primeiro princípio espiritual aqui. Essa figueira, ela tinha um privilégio. Olha só. Essa figueira tinha um privilégio. Mas todo privilégio, entre todo privilégio existe uma responsabilidade. Diga assim comigo: todo privilégio vem com uma responsabilidade. Olha só, preste atenção. A figueira, ela era plantada no meio de uma videira, pessoal. Não existia outra figueira ali. No meio da figueira, lembra que a figueira é o pé de uva, né? Que todo mundo fala pé de uva, né? É a videira, né? A videira é aonde se planta uva. E existia uma figueira ali. Pessoal, a videira, ela faz um baraço, não é verdade? E aí a uva, vem a uva, né? E você vai lá, come a uva, mas ela vai fazendo um baraço. Agora a figueira, ela cresce para cima, ela não faz baraço. A figueira, ela fica grandona, ela cresce. E essa figueira aqui, ela tinha um privilégio de ser a única aonde ela estava ali, né? Então ela era plantada. E esse senhor dessa plantação, ele tinha essa figueira como um destaque. Porque num ambiente onde tinha um monte de videira, onde tinha um monte de uva, onde as pessoas corriam o olho e enxergavam um monte de uva, quando elas erguiam a visão, tinha uma grande figueira plantada no meio daquele lugar ali. Vamos imaginar comigo, essa figueira tinha as folhas bonitas, essa figueira era frondosa, grandona, se destacava. Essa figueira, ela tinha privilégio, ela foi plantada, ela tinha um destaque por causa do tamanho, por causa do verde dela, ela se destacava. Mas o pai vinha todo o tempo, o pai daquela plantação ali, o senhor daquela plantação ali, vinha todo o tempo pegar o fruto nela, mas não encontrava fruto nela. Preste atenção, Jesus está contando essa parábola aqui. O fruto nunca se tornou uma realidade com essa figueira aí. Ela nunca soube dar um fruto. Ela era bonita, ela era verde, ela se destacava, ela era alguém única para aquele homem ali. Talvez aquele homem ali buscou aquela figueira pequenininha. Talvez ele foi até a agropecuária daquele tempo lá e achou bonita aquela figueira e disse assim: eu sempre quis ter uma figueira, eu vou comprar. Ele pagou pelaquela figueira ali, comprou a figueira e levou lá para a plantação e disse: eu vou plantar ela aqui. Talvez aquele homem lá, o dono daquela vinha, ele ia aqui e plantou um vinicultor que cuidava ali daquela plantação. E aquele homem foi cuidando e a árvore foi crescendo, frondosa. Chegou no tempo de dar fruto, o primeiro ano de dar fruto. Ela estava bonita e todos esperavam que ela fosse dar fruto. Ela deu até flores, mas todas as flores caíram e nenhum fruto se viu naquela figueira ali. Passou o segundo ano e novamente existiu uma expectativa no coração do senhor daquela videira ali, daquela vinha, e ele foi até lá. Novamente a figueira fez todo o sistema, deu a folhagem, deu ali as flores, mas quando aquele homem passou para buscar o fruto, não encontrou o fruto também. Pessoal, preste atenção, já era o terceiro ano já, e não tinha fruto naquela figueira. Pessoal, eu quero hoje assemelhar essa figueira à nossa vida. Se imagine você, todo o trabalho que muitas vezes nós temos entre a igreja aqui, em que Deus vai investindo muitas vezes na sua vida. Deus investe na sua vida, Deus investe, Deus prospera, Deus vai mudando. Pessoal, eu quero levar vocês hoje a fazer uma introspectiva. Preste atenção, olhe para dentro de você. Como que você era antes de chegar até Jesus? Qual que eram as suas ações? O que você tinha antes de Jesus? Alguma coisa tem que ter mudado aí. Deus investiu na sua vida, Deus transformou a sua realidade. Preste atenção, Jesus foi lá e te comprou.
Jesus foi lá e deu o sangue dele por você. E disse: eu quero essa figueira aqui, eu quero lá na minha plantação lá. Porque ela vai ficar bonita no lugar que eu estabeleci para ela. Jesus sonhou com você no lugar onde você está hoje. Oh, aleluia. Jesus sonhou com você. Jesus sonhou com você, sonhou com o seu nome. Você está no coração de Jesus, no lugar que você está hoje. Jesus te colocou aqui, Jesus te plantou neste lugar, Jesus te trouxe até essa igreja também. Jesus fez você assistir esse vídeo hoje, você que está assistindo. Porque você é um sonho no coração de Jesus. Porque Ele pensou no seu nome. Ele pensou na cor do seu cabelo, pensou na cor dos seus olhos, pensou no timbre da sua voz. Jesus pensou a família a qual você ia nascer. Jesus pensou na esposa que ia te dar, no esposo que ia te dar. Jesus pensou em tudo. E o pensamento de Jesus para você é maravilhoso. Mas muitas vezes nós estragamos tudo. É ou não é verdade? Muitas vezes por causa do pecado, nós frustramos a vontade do dono da vinha. É ou não é verdade? E o Senhor quer fazer nós refletir hoje sobre isso. Você é a figueira. Jesus sonhou com você. O que você está fazendo para que o sonho do Senhor Jesus se torne realidade? Você é valioso para o Senhor. O que é isso que passa dentro da sua cabeça que diz que você não vale nada? Que você não pode nada? Você é valioso para o Senhor Jesus, porque Ele esteve disposto a morrer por você. Quando Ele disse: Senhor, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, Pai. E Deus disse para ele que não era. Ele disse: então eu vou tomar esse cálice, porque eu amo todos eles. Porque eu vou amar até aqueles que vão nascer depois. Eu vou amar eles. Vou comprar eles. Jesus passou lá na vitrine do pecado e viu você. E disse assim: eu vou levar esse aqui, vou levar aquele lá, vou levar aquele lá, vou levar todos que eu puder. Todos que quiserem vir comigo, eu vou levar. Deixa vir. E você veio. E hoje você está aqui. E hoje Jesus está investindo na sua vida. Todos os dias, a mão invisível do Senhor tem guiado você. A mão invisível do Senhor tem cuidado de você. Quantas vezes a morte veio para tragar a sua vida? Quantas vezes prejuízos inestimáveis vinham se abater sobre você? O mal era evidente sobre a sua vida. E a misericórdia do Senhor se estabeleceu entre o prejuízo e a sua vida e não deixou que o mal acontecesse. Você merecia muito aquele mal ali. Mas Jesus colocou a mão dele e não deixou que o mal te pegasse. Porque essa é a misericórdia do Senhor. Então hoje você está aqui porque você é um sonho de Deus. Você é um sonho de Deus. Diga-se comigo: todo privilégio traz uma responsabilidade. Olha aqui para mim. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Porque você vai morar no céu. Amém, Jesus. Você vai morar no céu. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado hoje. Porque você está aqui. Porque hoje na verdade, quando você se batizou, o teu sobrenome foi mudado. Você se chamava fulano de tal, Beltrano, não sei das quantas. Mas quando você se batizou, você ganhou o sobrenome de Cristo. Glória a Deus. Você tem um sobrenome de Cristo. Você é da família de Deus. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Você é alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é alguém que vai viver a eternidade com o Pai. Você é um privilegiado. Mas todo privilégio traz uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Você é um privilegiado porque o Senhor sonhou com você. E porque você hoje está vivendo o sonho de Deus. Mas todo privilégio traz uma responsabilidade. Olha só. Essa figueira, pessoal, preste atenção. Essa figueira foi plantada num solo fértil. Num solo preparado para ela. Quanto ensino de qualidade você recebe hoje? Hoje nós temos a escola de discípulos aqui em Itapejara, na segunda-feira, às 8 horas. É um investimento de Deus para a sua vida. Deus tem trazido assuntos aqui, até mesmo nos cultos, que tem mudado a nossa forma de viver, que tem melhorado a nossa vida. Porque todo o conhecimento da palavra de Deus gera um benefício para a nossa vida. Amém?
Então olha só, pessoal, o Senhor tem dado revelações poderosas. Mas o que nós estamos fazendo com esse ensino fértil que Ele está derramando sobre a nossa vida? Muitas vezes nós estamos retendo para nós mesmos. E nós não entregamos para aqueles que estão lá fora e que têm os seus olhos fechados para a presença de Deus. Muitas vezes nós vivemos em um mundo paralelo com essas pessoas. Muitas vezes nós não falamos com palavras, mas muitas vezes os nossos gestos demonstram, muitas vezes, que nós não queremos ter contato com aquelas pessoas. Porque nós nos sentimos muitas vezes melhores do que elas. O Senhor quer quebrar isso hoje, quer te mostrar que você é merecedor da mesma forma que aquela pessoa. Que não merecia nada, mas pela misericórdia dele você está aqui. E pela misericórdia dele, aquele teu fulano lá, teu amigo, teu familiar, aquele cara que estuda junto com você lá, que trabalha junto contigo, é alguém que o Senhor quer trazer para cá também, para conhecer o amor dele. Aquela pessoa que está lá fora, ela está no sonho de Jesus. Jesus sabe que se ela não se salvar, ela vai perecer no inferno. Mas Jesus nunca preparou o inferno para os seus filhos. Jesus preparou vida com abundância. Jesus preparou uma eternidade de delícias. O Senhor quer estar contigo nas bodas do Cordeiro. E quer que o teu amigo, o teu familiar, o teu irmão, a tua mãe, o teu tio, a tua tia estejam lá também. Glória ao Senhor. Mas o Senhor não vai enviar os anjos, porque esse não é o trabalho dos anjos. Jesus, na verdade, já começou o trabalho dele lá naquela cruz, ressuscitando. Só está em andamento. E nós hoje temos a responsabilidade de levar esse evangelho àquelas pessoas. Porque nós somos privilegiados. Diga mais uma vez comigo: eu sou privilegiado. Aleluia. Mas privilégio implica em responsabilidade. Olha só, pessoal. Então, essa figueira, ela era grande. Ela tinha muito sol para ela. O que é esse sol, pessoal? São as condições. Olha as condições que Deus tem dado para você. Muitas vezes você se assusta com o que Deus está fazendo. Eu me assusto muitas vezes. E digo: Senhor, como isso pode acontecer? Muitas vezes uma promoção, muitas vezes algo inesperado, muitas vezes uma coisinha pouquinho, mas que para a gente parece que é algo tremendo da parte de Deus. O Senhor vindo com o seu sol sobre a nossa vida e nos dando condições de crescimento lá no teu trabalho. Como está hoje a sua família, como tem mudado hoje os seus relacionamentos familiares, as suas amizades hoje como estão. Tudo isso é as condições que Deus tem dado para você crescer. São condições de Deus. Deus tem colocado pessoas com o coração cheio de amor perto de você. Pessoal, Deus tem dado condições poderosas para a nossa igreja hoje. Eu posso dizer que o sol de Deus está sobre a nossa vida e na nossa vida como igreja também. Se você olhar para a sua vida, eu acredito que você consegue ver esse sol. E com a nossa igreja eu consigo ver o sol do Senhor Jesus batendo sobre a igreja, sobre a árvore da igreja ativa. Amém? Esses dias, eu posso contar esse testemunho para vocês. Esses dias chegou até mim uma notícia em que um dinheiro que eu estava esperando há muito tempo, já há mais de 8 anos, já estava sendo depositado lá na minha conta lá. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu digo: Senhor, Tu chegastes no momento certo, nem uma hora menos, nem uma hora mais, Tu chegastes no momento certo. E aí vem aquela história de que o Senhor é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou e a nossa vida pertence para Ele, a minha vida pertence para o Senhor. Eu digo: Senhor, faz a Tua melhor forma na minha vida. E veio no momento certo. E hoje, pessoal, nós vamos poder crescer como igreja também. Porque só o dízimo que eu vou tirar para a igreja aqui vai dar para nós terminar toda a igreja aqui em Itapejara aqui. E nós trabalhar na igreja lá em Água Santa. E nós lançar o projeto MAIP para que esse projeto venha alcançar muitos lugares aqui no Brasil. O sol do Senhor está sobre a árvore da igreja ativa. E nós estamos crescendo na presença do Senhor, está na nossa vida particular. Um dia eu entrei no quarto e digo: Senhor, eu quero um carro. Mas eu quero um carro dado, Senhor. Eu quero dado, porque o Senhor tem poder para fazer isso. E aí uns dias já veio a notícia lá, né? Tá dado, né? Porque o dinheiro que veio de lá era um dinheiro que eu ganhei, né? Então foi um dinheiro que veio
de um processo que eu tinha aí. E hoje, o Senhor me abençoou com isso. Posso abençoar a obra de Deus também com isso. Amém? Tenho prazer de fazer isso. Porque o Senhor investe na minha vida para que eu possa investir no reino dele. É maravilhoso isso. Porque a gente recebe, a gente dá com prazer para o Senhor. Então o Senhor hoje, Ele tem nos levado, tem nos feito crescer, pessoal. Nós somos uma igreja pequena hoje, mas nós já temos um site já. Nós temos um site. Nós temos um projeto missionário que está em andamento. Nós temos as nossas escolas de discípulos hoje que têm assuntos que abrem o nosso entendimento. E tudo isso Deus tem trazido. Muitas vezes eu vou lá no quarto, lá que é o meu pequeno escritório, ali eu começo a escrever, e antes de eu começar a escrever eu digo: Senhor, me dirige, porque na verdade eu não sei nada do que eu vou escrever. E eu começo a escrever a primeira palavra, e Deus vai falando, e Deus vai falando, e Deus vai mostrando, Deus vai dirigindo, e daqui a um pouquinho já tem um estudo para vocês aqui. Daqui a um pouquinho já tem uma palavra para trazer para vocês aqui. Eu vejo e digo: Senhor, Tu estás comigo mesmo, porque se fosse na minha força eu não conseguiria. Se fosse na minha inteligência eu não conseguiria. Então o sol de Deus está sobre a minha vida, sobre a igreja ativa, sobre a vida de vocês. Vocês só precisam olhar para esse sol e crescer. Amém? Mas todo privilégio tem uma responsabilidade. Pessoal, olha só, já fazia 3 anos que o Senhor vinha buscar fruto naquela figueira ali. O dono daquela vinha veio o primeiro ano, veio o segundo ano, e lá no terceiro ano, aquele homem já estava disposto a cortar fora aquela figueira. Preste atenção, ele tinha sonhado com aquela figueira. Ele comprou aquela figueira ali, investiu 3 anos de trabalho naquela figueira ali, dando o melhor tratamento, colocando fertilizantes ao redor daquela árvore, dando as melhores condições de crescimento para aquela árvore ali, no melhor local que existia naquele ambiente ali. Mas em 3 anos, aquela figueira não deu um fruto para aquele senhor ali. Tudo que ele queria era saborear o fruto daquela árvore, que ele tinha sonhado com aquela árvore ali. Mas todos os anos, o senhor daquela vinha ali era frustrado, porque aquela árvore nunca deu um fruto sequer. Nunca foi encontrado naquela árvore ali. Então preste atenção. Olha só, privilégio implica na responsabilidade. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura bíblica lá em João, no capítulo 15 e no versículo 8. Abra comigo lá a sua Bíblia. João 15 e 8. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. Pessoal, esse trecho da palavra de Deus é o slogan da nossa igreja. Abra lá comigo, João 15 e 8. Logo mais vocês vão ver um banner aí na frente e vai ter esse slogan lá, escrito lá. João 15 e 8. Diz assim, amém? Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos ler junto comigo, eu quero que vocês repitam. Enche o pulmão de ar aí, porque você é uma figueira que está sendo cuidada por Deus. Enche o pulmão de ar aí, vamos declarar isso hoje na presença do Senhor. Diga assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Pessoal, quando nós fundamos a Igreja Ativa, o Senhor me mostrou esse versículo aqui. Muito tempo já, lá atrás, o Senhor me mostrou esse versículo aqui, na fundação da nossa igreja. Vocês glorificam meu Pai no fato de darem muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Assim sereis meus discípulos. Pessoal, quem é discípulo de Jesus? O que eu faço para mim me tornar discípulo de Jesus? O que eu preciso fazer para mim ser discípulo de Jesus? Para mim ser chamado discípulo de Jesus? Preste atenção, olha aqui para mim. Para muitas pessoas, o interesse delas, elas acham que Jesus está interessado em que elas peguem o microfone e que elas venham pregar aqui na frente. Tem muitas pessoas hoje, muitos cristãos, muitos religiosos, eu digo assim, que brigam por causa do púlpito. Todos se agarram ao redor do púlpito.
Se não querem cantar, querem pregar, querem fazer alguma coisa aqui em cima do púlpito aqui, ó. Mas pregar aqui na frente é importante. Cantar é importantíssimo. Louvar o nome do Senhor é importantíssimo. Mas pregar a palavra, louvar, não me faz discípulo do Senhor. O que me faz discípulo do Senhor é o fato de eu dar muito fruto. Então tem muitas pessoas que se enganam e que acham que o servir a Deus está dentro da igreja. Mas a nossa missão está lá fora, em resgatar, em buscar as figueiras que estão lá fora e vir plantar aqui dentro. Preste atenção, olha para mim. Nós precisamos pegar as figueiras lá fora e trazer para ser plantada aqui dentro. Porque o sonho do Senhor é que elas sejam compradas da vitrine do pecado pelo sangue de Jesus e sejam plantadas aqui dentro. O Senhor Jesus sonhou com elas aqui dentro. Amém, Jesus. Jesus sonhou com elas aqui dentro. Então essa é a nossa missão, dar fruto. Porque a árvore vem da semente. E a semente está no fruto. A árvore que não dá fruto é uma árvore estéril, porque ela não se reproduz. Mas se nós plantarmos hoje uma semente de milho, nós não vamos colher uma semente de milho. Vocês concordam comigo, pessoal? Nós vamos colher 1, 2, máximo 3 espigas de milho, que vão estar repletas de grão. Então olha só, a figueira que ela se recusa a dar um fruto para Deus, ela muitas vezes atrai a disciplina de Deus para a vida dela. Preste atenção. O segundo entendimento espiritual que há para nós aqui hoje é que falta de fruto traz a disciplina de Deus. Esterilidade é um mal neutro. A figueira, ela só tira nutrientes da terra, ela só suga. Ela só tira o alimento que poderia servir para outros. Mas ela nunca dá nada para o Senhor dela, para aquele que sonhou com ela, para aquele que investiu tempo nela. Nunca dá nada para Deus. Então, pessoal, há uma frustração muitas vezes do coração de Deus, porque as pessoas brigam por religiosidade. É ou não é verdade? As pessoas brigam por causa de placa de igreja, brigam umas com as outras, na frente daqueles que são, dos não cristãos ainda muitas vezes. E os não cristãos ficam olhando assim, dizendo, nunca que eu vou ser cristão. Olha lá, um dia eu estava vendo um estudo em que o pastor estava falando que um dia, antes dele ser pastor, ele chegou numa igreja e ele sentou no banco da igreja e começou o culto. E daí um pouquinho as irmãs começaram a falar língua estranha e começaram a brigar falando língua estranha. E uma falava lá, não sei o que lá, e para você não sei o que lá. E começaram a brigar em língua estranha, pessoal. Umas com as outras. Ele se escandalizou com aquilo ali. Ele só para misericórdia de Deus que eu me converti. Então muitas vezes a gente fica perdendo tempo com esse conflito, com essa briga. Muitas vezes entre irmãos. E a gente para de dar fruto para o Senhor. Gasta o nosso tempo com outras coisas. E não dá frutos para Deus. Então nós precisamos entender que nós não estamos conectados ao Senhor para sugar a vitalidade dele, só é para isso. Nós estamos conectados lá porque a vitalidade de Deus passa por nós para chegar até os outros. Nós somos um galho que está acoplado ao caule que se chama Jesus Cristo. E quando nós estamos acoplados a esse caule, nós recebemos a melhor seiva. Mas essa seiva, se ela parar em nós, ela vai cristalizar e vai trancar. E o galho vai apodrecer. Nós precisamos fazer um caminho para que essa seiva chegue até um outro lugar e dê fruto. Até uma outra pessoa. Amém? Amém. Pessoal, nós levamos o Evangelho para as pessoas. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, disse o Billy Graham. Nós somos hoje a semelhança do Evangelho aqui na terra. Nós somos a imagem de Cristo aqui na terra hoje. As pessoas se convertem olhando para nós. É para nós. É para nós que elas olham. Elas escutam a palavra de Deus, mas elas olham para nós. Então, nós precisamos dar frutos. Eu quero falar isso. Pessoal, por que a falta de fruto traz a disciplina de Deus? Preste atenção. É disciplina de Deus. Por quê? Porque a esterilidade é a maneira de negar a Deus. Olha só, ela é iludida com a beleza. Ela frustra o dono da vinha, porque ela mostra uma beleza poderosa, mas ela não tem fruto nenhum. O Senhor investe onde traz o retorno para o reino dele. Amém?
Então olha só, preste atenção, já estou encerrando a palavra. Deus tem um reino, se chama Reino de Deus. E você pertence a esse reino. E o Senhor investe na sua vida, para que você venha investir no reino de Deus. Deus investe em saúde para você, para que com essa saúde você possa levar o Evangelho a outras pessoas. Deus investe financeiramente na sua vida, para que financeiramente também você possa investir na obra de Deus. Deus investe num cuidado no seu casamento, para que você conviva bem com o seu cônjuge, para que você esteja bem, para que a sua família seja modelo para outras famílias. Deus investe esse tempo, esse cuidado na sua vida. Deus investe em várias áreas da nossa vida. E o que nós damos em retorno para Deus? Então, há quanto tempo Deus tem buscado fruto e não tem encontrado na sua vida? Se alegre você hoje se você está dando frutos para o Senhor. Então olha só, o Senhor da vinha é paciente e misericordioso, porque Ele ama aquela figueira. Eu garanto que esse cara, ele tinha uma grande expectativa de chegar até lá e encontrar o fruto naquela figueira ali. Eu garanto que ele saiu, olha aqui para mim, eu garanto que ele saiu no 3º ano, e ele saiu dizendo, vai ter fruto lá, vai ter fruto lá, eu não vou precisar cortar aquela figueira, eu amo tanto ela, eu vi ela pequenininha, ela tinha só algumas folhas, ela vai ter fruto, esse ano ela vai ter fruto. E ele vai com toda a expectativa e mexe nos galhos da árvore, abre as folhas, olha nos troncos, nos caules, nos galhos, e não encontra nada no 3º ano, nada naquela árvore frondosa, de folhas bonitas. E ele diz assim para o seu vinicultor, corta aquela árvore lá, eu amo ela, mas ela está sugando os nutrientes aqui, de todas as outras árvores, e não está produzindo nada. Nós precisamos disciplinar ela, precisamos cortar ela, para que as outras possam dar frutos, possam ter mais nutrientes para dar mais frutos. Para que essa árvore aqui sirva de modelo para as outras, eu preciso cortar ela para ela servir de modelo para as outras. Para que as outras entendam que elas estão a dar frutos. Eu espero o fruto delas. Pessoal, você não está aqui hoje na família de Deus para fazer filho para Deus. Olha aqui para mim, preste atenção, já estou encerrando. Você não está aqui hoje para fazer fruto, para fazer filho. Você está aqui para gerar filhos, para fazer frutos. Muitas vezes eu sei, Deus está falando aqui dentro de mim, que tem pessoas aqui dentro falando assim, pastor, Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. Deus está dizendo para você que você vai conseguir, porque é natural da árvore que a árvore gere fruto. Mas você não vai fazer, você vai gerar. Preste atenção. Um casal hoje que se casa, você que se casou, você casou para fazer filho? Quem casou para fazer filho aí? Tem uns 10 filhos. Antigamente acho que as pessoas casavam só para fazer filho, né? Ou era porque não tinha televisão, uma coisa era, né? Tinha 30 filhos, né? Era normal que uma família tivesse 10 filhos, faziam filho. Mas uma família hoje, um homem e uma mulher se unem para fazer filhos? Sim, pessoal, sim ou não? Não, né? Por quê? Eles têm a expectativa de um dia gerar um filho. Mas eles casaram, eles se uniram porque eles se amam. E o propósito do amor deles é um dia gerar alguém. Alguém que vai nascer desse amor. Então olha só, em muitas igrejas por aí, prega-se que deve-se fazer filho para Deus. Faça filho para Deus, faça filho para Deus. Você tem tanto tempo para multiplicar, tem tanto tempo para gerar, tem tanto tempo para fazer. Nós temos um cronograma, nós temos uma ideia da igreja aqui, nós já temos um alvo. Tem que fazer. E não é assim, não é para fazer, é para gerar. Sabe por quê? Porque gerar vem de uma naturalidade. Você não casou para fazer filho. Você um dia casou, você casou, mas para um dia gerar um filho. Não para fazer, para gerar. Gerar uma naturalidade do casamento. Gerar uma naturalidade daquele que está casado com Deus. Gerar é uma naturalidade daquele que tem intimidade com Deus. Porque não é na força do nosso braço, não é nos nossos alvos humanos, não é no nosso cronograma humano. É na intimidade com o Pai. Que você sai lá na rua e você encontra alguém lá e você diz assim, Jesus te ama. E essa pessoa olha para você e enxerga Deus na sua vida. E ela diz, vem comigo que eu vou te mostrar.
E você traz ela aqui e ela é plantada neste lugar. E o sonho de Deus vira realidade na vida dela. É naturalmente. Então não se espante dentro de você. Eu sei que dentro do nosso coração nosso coração tem que arder com essa palavra. O nosso coração tem que ficar apertado com essa palavra quando nós olhamos para a nossa vida e não encontramos nenhum fruto nas nossas mãos. Mas essa ardência tem que ser convertida em gerar filhos, gerar frutos. Gerar e não fazer. Não saia louco por aí. Não saia louco por aí, achando que você precisa se esforçar, se desgastar, suar, morrer. Não. Tenha intimidade com o Pai e fale do Evangelho do Reino de Deus. Fale do amor do Senhor. Vai acontecer. Ore pelas pessoas. Ore por elas. Interceda por elas. Ame elas. Não adianta você querer fazer sem amor. Casamento que faz filho sem amor. O que é isso? Dá para ser considerado um casamento? Mas um casamento que gera no amor. É um casamento fortificado, abalizado. Um casamento que vai durar para sempre. Então nós geramos na intimidade com o Pai. É uma naturalidade. Amém? Pessoal, para encerrar. Aquele homem não encontrou nenhum fruto. E lá em João capítulo 15, versículo 2 diz assim, olha só Jesus falando, todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Amém? Então aquele que não dá fruto, o viticultor está pronto para cortar ele, para tirar fora. Porque precisa ser disciplinado. Mas aquele que dá frutos, ele é limpado para que dê mais fruto ainda. Amém? Quantas vezes o Senhor limpa a nossa vida? Quantas vezes? Ele tira algumas bardas da gente. Quantas vezes? Ele tira o nosso bico. Quantas vezes Deus tira o teu bico? Tira a tua mamadeira. Tira o teu brinquinho, o teu ursinho de pelúcia, né? O teu brinquedinho. Quantas vezes Ele tira? Porque Ele quer dar um brinquedo melhor. Porque Ele quer dar algo melhor. Ele está tirando o bico de você. Porque Ele cansou de dar mamadeira e chupeta para você. Ele quer dar um alimento melhor para você ter um condicionamento melhor. Porque o alimento da criança é porque ela tem uma estatura. Mas o alimento do adulto é outro, porque o adulto tem outra estatura. Se o adulto consumir alimento de criança, ele vai ficar raquítico, vai ficar fraco, vai padecer, vai morrer. Mas se ele receber o alimento certo, ele vai ficar viçoso, bonito. Sim ou não? É esse o tratamento que o Senhor está te dando hoje. Se coloque de pé nesse momento. Então olha só, o viticultor ele fica ali ao redor, intercedendo. E ele fala para o Senhor da seara, me dê mais um ano. Feche os seus olhos. Ele diz assim, me dê mais uma chance de cuidar mais um ano dessa árvore, para que essa árvore venha gerar frutos. Mais um ano, mais uma chance. Feche os seus olhos aí. Você que está em casa também. Vamos orar nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Comece a falar com Deus. Eu quero ouvir a sua oração hoje para o Pai. Comece a falar com Ele. Aleluia. O Senhor está aqui. Ele trouxe essa palavra para você hoje. Aleluia. Ele quer falar contigo. Ele já falou. Ele quer falar hoje, agora no teu interior. Ele quer conversar contigo. Ele quer te fazer perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Tua misericórdia, Pai. Nós queremos encontrar frutos nas nossas mãos, Senhor, mas elas estão vazias. Olhe para as suas mãos aí. Olhe para as suas mãos. Bote as suas mãos na frente do rosto e olhe aí. Olha como elas estão bem cuidadas por Deus. Olhe para a sua vida, o que Deus tem feito. O que Ele tem investido em você. E o que você tem oferecido para Ele. O que você tem dado em troca. Ele espera frutos. Ele sonhou com você dando frutos. Não é pelo esforço. Não é por você queimar. Não, se desgastar. É naturalmente libere
dar frutos. Me ajuda, Senhor. Deixa a seiva passar. Abre as tuas mãos para Deus assim. Diz, Senhor, nunca mais as minhas mãos vão estar fechadas para Ti, Senhor. Eu abro a minha vida para Ti. Há uma chance. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos privilégios vêm com responsabilidades. Nós precisamos dar frutos para o Senhor. Deus tem cuidado de você, e você tem pulado degrau, você tem dito que você não pode, e Deus está dizendo: eu te capacito. Você vai batizar almas, você vai discipular pessoas, você vai ser árvore frutífera. Deus vai olhar para os teus galhos e vai enxergar muitas almas, vai enxergar muitas vidas. Você vai levantar o que está caído, você vai orar por aquele que a sociedade diz que não tem mais jeito. Você vai, porque você é a imagem de Jesus. Mas acalma o meu coração, acalma o meu coração. Você vai descer, se for na presença de Deus. O Senhor está ativando aqui hoje almas, o Senhor está ativando vidas aqui hoje, está ativando figueiras que eram estéreis. O Senhor está derramando fertilidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fertilidade vem de Deus, é o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas é te adorando. O Senhor vai abrir valas profundas perto das suas raízes. O Senhor vai te regar melhor, vai investir mais recursos na sua vida. Ele vai te prender com cordas de amor. Ele vai fazer muito mais, mas para que você possa entregar tudo para Ele. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Abraça essa pessoa que está perto de você. Diga para ela: nós vamos dar frutos em nome de Jesus. Diga para ela: eu vou dar fruto. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus.